Bom dia! Hoje a gente vai fazer live aqui da cozinha e vou convidar a Raquel. Como vocês estão? Acordaram bem hoje? A gente começou tarde, 2 semanas sem fazer live. Coisas aconteceram. Aí, entrar ao vivo com psicossurtada. Deu certo? Deu Bom certo! dia! Hoje eu tô na Peraí, cozinha. peraí, Já meu vim preparada para meu falar do fone não tema de hoje. conectou. Ele sempre desconecta quando entra, mas tudo bem. E aí, bom dia! Bom dia! E aí, Já vim como você está? preparada para falar do tema de hoje. Assunto, não sei se é polêmico, mas é um assunto que afeta todos nós, eu diria. Né? É um assunto bem interessante. Bora lá. Bom dia, pessoas também, né? Pra quem já tá aí, bom dia a todo mundo. Bom dia, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvana Machado, sou psicóloga gestalterapeuta. Eu atendo online adultos. Acesse meu perfil no Instagram que vocês vão conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. A gente faz essa live aqui quase toda sexta-feira. E essa é a Raquel Guimarães. Olá, pessoas, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Raquel Guimarães, eu sou psicóloga comportamental, eu atuo dentro da TCC. Tenho a página aqui no Insta que se chama Psicosurtada, onde eu posto algumas reflexões. Eu gosto muito de ler, então eu posto algumas citações também. E também comecei a fazer análise de alguns filmes. Então, se vocês puderem me acompanhar um pouquinho mais de perto, vocês podem estar me seguindo por lá. E é isso. Bom, quer falar do tema? Eita. Vamos falar do tema. Você já falou um pouco do projeto Café Sem Filtro, que é a live que nós tentamos fazer toda semana. Nas últimas 2 semanas nós não fizemos, porque numa semana sim eu tive imprevisto, depois eu tive imprevisto, e é isso, mas saiu. Hoje estamos aqui, vamos voltar, né, tudo bonitinho, onde a gente sempre pegar algum tema para conversar aqui, para debater mesmo. E todos são muito bem-vindos também para participar, para falar a opinião, completar a nossa conversa aqui, é bem legal. E o tema de hoje é o peeling de fenol. Não só isso, né, mas essa questão da beleza, os padrões de beleza como um todo e como eles afetam as pessoas. Temos inúmeros casos de pessoas fazendo coisas bizarras em nome da beleza. Então, acho que é um assunto bem interessante. Sil quer falar do caso que nos fez escolher esse tema? Quer comentar? Acho que você está imaginando melhor dele do que eu. Morri, mas passo bem. Bom, vamos lá. O que é que aconteceu? Foi em São Paulo. Um rapaz jovem tinha algumas marcas de acne na pele, algumas, né, algumas manchinhas, algumas coisas, e foi fazer um procedimento que está muito na moda, que é o tal do peeling de fenol. Como é o peeling de fenol? Machuca a pele, faz vários pequenos machucadinhos na pele, coloca esse produto, que é o fenol, que é um produto altamente tóxico. Ele meio que corrói a pele e faz com que nasça uma pele nova, assim. Então é um procedimento bem agressivo. O fenol é uma substância controlada, mas que a gente sabe que as pessoas conseguem comprar por aí. Enfim, não é tão difícil. A pessoa que fez isso, a dona da clínica, que foi a pessoa que atendeu o rapaz, ela fez uma formação online, um curso de 1 mês e meio de duração de formação para trabalhar com isso e outros procedimentos, imagino. Aí já, enfim, não sabemos detalhes sobre esse curso, mas ela fez essa formação, tinha essa clínica. Durante o procedimento, o rapaz inalou o fenol foi para o pulmão dele e aí ele passou mal, entrou em colapso. Chamaram o SAMU, mas quando o SAMU chegou, não tinha mais o que fazer. E o rapaz faleceu jovem, um procedimento que custa por volta de 5, 6 mil reais, que foi essa a média que foi pago nisso aí. Em outros lugares vai a muito mais do que isso.
E isso levanta na gente, em mim pelo menos, um questionamento de que é um questionamento constante de o quanto as pessoas estão dispostas a sacrificar e até onde elas estão dispostas a ir pela beleza. E mais do que isso, por uma beleza que não é exatamente humana, na verdade, é uma beleza artificial, plástica, que nega o envelhecimento, que nega as cicatrizes do tempo, que nega a individualidade de cada pessoa, de cada corpo, de cada genética, de cada universo, de cada cultura. E é um assunto profundo e que dá muito pano para manga. Uhum. Só complementando aí essa questão do caso, né? Eu tô aqui com a notícia aberta só para deixar um pouquinho mais completo. Que nem a Sil falou, esse tratamento ele é muito invasivo e existem vários riscos à saúde. E segundo o Conselho Federal de Medicina, apenas médicos dermatologistas podem fazer esse procedimento, tá? A pessoa que fez esse procedimento é uma influenciadora digital. Eu não sei se pode ficar citando nomes aqui, então eu não vou citar, mas se vocês procurarem na internet, as notícias vocês vão ver. Ela é uma influenciadora digital. Só um parêntese, como o caso já foi julgado, salvo engano, ela já foi condenada, já foi comprovado tudo, então talvez poderia citar o nome, tá público nas notícias e tudo mais, mas eu acho que não precisa, né? Acho que Não, quem tiver curiosidade vai ver lá o nome dela, isso não é importante. A questão ela é uma influenciadora digital, que, como você falou, não se sabe onde ela fez essa formação para estar aplicando isso ou não, se ela de fato tinha autorização para isso ou não. E, enfim, ela assumiu um risco bem grande aí. Eu acho que é interessante a gente trazer, quando falamos de padrões de beleza, há um tempo atrás, eu tenho a impressão que isso era muito mais em cima de mulheres, mas hoje, de um tempo para cá, nós estamos vendo também homens entrando nesse universo muito maldoso, que é essa questão de padrões de beleza e essa questão de você precisar se matar e fazer coisas loucas e rotinas doidas diariamente para atingir uma beleza que, verdade seja dita, nós nunca vamos atingir, porque como a Sil mesma trouxe, esses padrões de beleza, ele tem esse ponto muito inalcançável, é uma coisa fora da realidade de todos nós. Né? Inclusive, se as figuras públicas não conseguem atingir esses padrões de beleza que as pessoas exigem, né? E olha que estamos falando de pessoas que possuem muito dinheiro, se essas pessoas são vítimas de comentários muito maldosos por causa desses padrões de beleza, imaginem nós que não temos condições financeiras para ficar mantendo isso, nós que não temos condições de vida, mesmo, de tempo, porque a gente precisa trabalhar, acordar cedo, trabalhar, cuidar das coisas, né, ficar pensando em conta para pagar. Então é bem complicado, mas são padrões bem maldosos e não é difícil de vermos notícias sobre pessoas que acabam, às vezes, vindo-se a óbito, pessoas que acabam se machucando muito, muito feio mesmo, de forma muito séria, por tentar atingir padrões surreais. Então, não é um tema muito difícil da gente encontrar no dia a dia notícias como desse homem, né, que veio a falecer. Se a gente parar para pesquisar mais um pouquinho no Google, vocês vão perceber que, na verdade, isso não é uma coisa muito fora da curva. Nossa, né, 1 a cada 10. Não, a gente vai ver que, na verdade, é bem fácil encontrar esse tipo de situação. Infelizmente. Né? Se eu levantar a mão aí, pode falar. eu queria levantar um questionamento quando a gente fala que esses padrões, né, são tóxicos, né? Eu acho que a melhor palavra é isso. A gente tem um lugar, me leva para um lugar um pouco mais profundo, que é como é que pode haver um padrão qualquer de beleza, sendo que a gente é tão diverso. Como é que a gente pode estipular uma coisa
Não tem como isso ser humano, não tem como isso ser natural, não tem como isso ser saudável. Não tem sequer como ser bonito, Pois é, sabe? imagina se todo mundo fosse igualzinho, mesma coisa, que sem graça, que seria, que chato que seria. Pois é, eu li esses dias que a moda atual é a pessoa virar um Funko Pop, né? Aqueles bonequinhos com cabeção. E é um pouco isso, a pele de plástico. Como é que a gente vive nesse mundo? Como é que a gente sobrevive numa sociedade que é tão opressora e que está sempre cobrando? Ao mesmo tempo que eu penso, poxa, que absurdo o rapaz que foi lá fazer um procedimento tão invasivo desse. Toda vez que eu olho no espelho, eu vejo essa marquinha de espinha aqui e fico, poxa, será que não dava para fazer alguma coisa para tirar? Eu acho que não tem como nos afastarmos 100% desses padrões e falar assim, ah, não, eu sou 100% feliz comigo, com a minha aparência, com o meu corpo que seja, e não vou me importar com os padrões. Eu acho que é muito difícil fazer esse tipo de separação, porque nós estamos o dia inteiro entrando em contato com esse tipo de coisa. Você liga a TV, você vê comerciais de cremes falando que você vai usar o tal creme, sua pele vai rejuvenescer, que se você usar tal produto no teu cabelo vai ficar tal jeito, etc. Então, acho que é muito difícil a gente se afastar 100% desse tipo de conteúdo e não ser afetado, não ser 100%, 100% não ser nem que seja um pouco afetado por esses padrões. Eu acho que isso é muito difícil, porque é jogado na nossa cara, assim, diariamente. Não tem como. Não A gente tem vive como. em sociedade, não tem como. Não Não tem, tem não tem como. como. Mas Infelizmente. aí eu acho, o que eu faço, eu, Silvana, é botar na balancinha interna. Quando eu comecei a me incomodar com a tal da marquinha de espinha, eu fui começar a pesquisar o que era possível fazer a esse respeito. Tem que ficar passando creminho, que é gostosinho e divertido, então eu passo creminho. Mas o procedimento que funciona mesmo é de microagulhamento em diante, que é basicamente passar um rolo de agulha na sua cara. Não me incomoda o suficiente para isso, sabe? Mas aí eu acho que É. já vai muito da questão de autoestima de cada pessoa, porque se a gente tá falando de uma pessoa que tem uma autoestima um pouco mais vulnerável, ela vai facilmente ser induzida a fazer um procedimento E qual o desse. contexto dessa pessoa? Como é que ela foi criada? Como é que é a cultura familiar? Sim, é muito complexo. Aí envolve muitos assuntos, Quais mas acho que as também vai. obrigações sociais dessa Sim, pessoa? Enfim, prossiga, desculpe. mas aí, Me empolguei. mas eu acho que também entra um pouco, sabe, dessa questão de entender o que é envelhecer. Porque eu acho que a gente também vive muito essa cultura de que envelhecer é ruim, envelhecer, parecer mais velho, principalmente para mulheres. Isso já entra num outro debate, né? Porque eu tenho para mim, pelo menos, que eu já vi isso inclusive em alguns lugares, essa questão desse debate, de que para homens é muito bom envelhecer, né? Um homem grisalho, né? Com aquela cara de homem, é sexy, é másculo. Mas uma Não mulher é, com cara. Hã? mas não é, não. A gente Não, fala sim, isso sim, pensando, mas sei são lá, em padrões. George Clooney, Então, Richard sim. Gere. E são padrões, sim, sim, são outros padrões também. Padrões impostos a eles. Mas para a mulher especificamente, eu tenho a impressão que isso é diferente. Não é bonito para uma mulher envelhecer. Ela precisa manter aquela imagem de 20 e poucos, sempre a pele lisinha, né? Não pode ter uma ruguinha, nada, mas são coisas que faz parte. Envelhecer faz parte. Então, acho que Eu também vai acho, muito dessa questão da relação das pessoas com isso, de entender esse processo de amadurecimento de cada um. eu acho que mais do que não é bonito a mulher envelhecer, eu acho que não é permitido a mulher envelhecer. O homem é permitido. É, mas a velhice é muito criticada. E a velhice, eu vou falar que velhice e vou dizer que, na verdade, vai muito além disso. Porque se você vê os comentários com pessoas cada vez mais jovens acessando rede social e tendo presença online, você vê comentários de pessoas cada vez mais jovens que acham que a pessoa com 30 anos
É uma senhora idosa. Mas aí eu acho que isso é uma questão de Nossa, maturidade, porque com 20 e poucos anos, eu também tinha essa imagem. Tipo, nossa, 30 anos, nossa, é muito, já é velho. Hoje eu tenho 28 e eu fico tipo, gente, não é isso não. Não é assim que as coisas funcionam. 30 anos não é velho. Então eu acho que isso também é um pouco de maturidade. Eu acho que, é a minha opinião sobre isso, essa de maturidade mesmo. Não acho que tem necessariamente a ver com, não sei, com questões de, não sei, de estereótipos, de padrões, eu não sei dizer. Eu acho que é mais uma questão de maturidade. eu acho que é maturidade, mas eu acho que também é de autossuporte e autoconhecimento. Quando você entende quem você é, você sabe o que você quer, o que você gosta, o que é que você está disposto, o que é que você não está disposto. Quando você começa a se entender, você começa a se aceitar, a ficar em paz com essas suas questões e mudar as questões que você não está legal também. Eu não vou dizer que eu sou contra cirurgia plástica, contra procedimento estético. Eu acho que cada um sabe de si, cada um entende de si. Mas uma coisa que eu entendo é que eu tenho até um postzinho assim, bem do começo da conta do Instagram que eu fiz assim. Se a cabeça tá boa, então o cabelo tá bom. Alguma coisa desse tipo. E se a cabeça não tá boa, o cabelo nunca vai ficar bom. A pele nunca vai ficar boa. O corpo nunca vai ficar bom. Se a pessoa não tá legal consigo mesma, se ela tá canalizando ali para aparência física questões dela que não estão resolvidas, mágoas, dores, feridas que estão guardadas, não vai resolver nunca. A pessoa vai fazer 500 mil procedimentos estéticos e vai continuar infeliz. Isso é uma coisa que eu acho que é crucial, assim, é basal em toda essa questão. Existe muita influência externa, existem muitos fatores em relação a essa questão da a indústria da beleza, é muita grana, com muita propaganda envolvida, né, da beleza, do emagrecimento, da pele jovem, do não pode envelhecer, você tem que ser jovem, produtivo, né, você tem que ser um soldado ciborgue, robô, plástico do capitalismo, mas o processo de emancipação de tudo isso vem através do autoconhecimento e da autoaceitação, eu acho. Sim, com certeza. É que com 18, 19, 20 anos ninguém se conhece realmente. Eu acho que 1% que realmente sabe o que está fazendo da vida nessa época. Se verdade seja, falando com uma pessoa hoje de 28 anos, eu olho para a Raquel dos 18 aos 20 e pouco, meu Deus, não cheguei dentro que eu estava fazendo na minha vida, nada. E eu achava que estava manjando de tudo. Mas essa tua fala, ela me lembrou muito um videozinho que eu vi aqui no Insta, da Jennifer Lopez, aquela cantora bem famosona. Ela lançou um documentário, né? Acho que pra HBO, não tenho muita certeza, há um tempo atrás. E aí teve uma outra influência que eu vi refletindo, não, comentando sobre uma parte em particular desse documentário dela, que a Jennifer Lopez, para quem não acompanha muito, ela é muito criticada na internet porque ela é vista como uma pessoa muito narcisista, muito chata de conviver, muito difícil de conviver por N motivos. E aí tem uma parte desse documentário que ela tá lá com o marido dela, que é o ator que fez o Batman, eu esqueci, Ben, né? Ben Affleck. Mas estão Isso. separando, viu? Separaram recentemente. Eles Mas separaram enfim, mesmo? isso não vi qual foi o desfecho. Ai, eu nunca De lembro. repente eu acho que eles vão ser discretos, não sei. Eu vou procurar, porque a fofoca desse casal, eu gosto das fofocas desse casal. Mas enfim, tem uma parte desse documentário que ela pergunta pra ele se. Eu não lembro exatamente a pergunta, mas era algo relacionado ao corpo dela, se o corpo dela tava bom, se ela não tava acima do peso. Gente, Jennifer Lopez tem uma crise ali na frente do marido dela, perguntando se ela estava acima do peso. E o marido dela responde, chega perto e responde bem baixinho, tipo, você na verdade está muito magra. E aí as
pessoas, essa influenciadora que comentou sobre essa cena em particular, ela levantou a questão de que de como as mulheres são super criticadas, sempre criticadas, etc. Mas eu particularmente não vi desse jeito. Me lembrou muito essa tua fala, essa questão de quando a cabeça não tá boa, o resto também não vai estar bom. Porque a Jennifer Lopez, muitas vezes, ela passa essa impressão de sempre querer mais, mais, mais. Ela quer mais fama, ela quer mais dinheiro, ela quer estar mais bonita, ela quer ter um corpo melhor e etc. E eu vi algumas pessoas levantando uma pauta que eu achei muito interessante de como a gente está sempre buscando mais, mais. E não é uma ganância saudável. Sabe aquela ganância que é boa, assim, que vai te fazer evoluir? É aquela ganância que começa a te fazer mal já. Você nunca vai alcançar o que você deseja, porque quando você alcança, aí você fala, não, não quero isso, eu quero mais. Aí eu consegui o corpo lá que o padrão tá falando, ah não, mas agora eu não quero esse corpo, não tá bom, eu quero mais. Aí eu consegui a pele de boneca, não, mas não tá bom ainda porque eu quero que ela fique mais perfeita. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão da cabeça, né? De como não adianta fazer 300 mil coisas para tentar se encaixar em algo se a tua cabeça não tá boa. Porque você nunca vai ficar satisfeito, você nunca vai estar realizado com aquilo, não importa o que você faça. Você vai estar sempre buscando mais, quero ficar mais bonito, quero ter o cabelo mais bonito, quero ter um corpo melhor, eu quero ter mais coisas, quero ter mais dinheiro, etc. E essa tua fala me lembrou muito essa questão. A gente tem uma figura pública que é rica pra caramba, é linda pra caramba, a mulher já tá nos 50 e poucos anos e ela é linda, maravilhosa, e ela tem uma crise ali, tem uma crise de aparência mesmo. A mulher magrela e ela acha que ela precisa perder mais peso, porque ela não se sente ainda magra o suficiente. Sabe? Mas quem tá falando que ela não tá magra o suficiente? De onde ela tá tirando esse padrão? Né? Por que que ela acha isso? Eu acho que tem muito a ver com essa sua fala. De nunca vai ser bom o suficiente. Magro o suficiente em relação a quê, né? Em relação a quê? Pra quem? Pra ela ou pros outros? Nunca vai ser bonita o suficiente pra quem? Pra ela ou para os outros, né? Pra sociedade, pros padrões que seja. E me lembrou muito essa cena, essa questão, né, da cabeça. De que realmente, a gente se a cabeça não tá bem, as chances de você estar feliz com o seu resultado são muito poucos. Não vai ficar feliz, não vai ser bom o suficiente. Acho que essa cena dela tem tudo a ver. Tem sim. Lucas Ong, que foi nosso professor na FMU de Fenomenologia, lembra dele? Sim, eu não lembro. Excelente professor. Ele tem uma tese de mestrado chamado Uso de Drogas na Consumação da Modernidade. É excelente, é muito bom esse trabalho. E ele traz o quanto as pessoas da sociedade contemporânea não estão dispostas a lidar com a dor. Quando ele fala do uso de drogas, ele fala de toda forma de dissociação. Ele fala de medicamento, de analgésico e de substâncias psicoativas, psicotrópicos, enfim, outras substâncias também. Mas ele vem trazendo o foco, assim, o principal é que as pessoas não estão dispostas a lidar com as próprias realidades, as pessoas não estão dispostas a lidar com nenhum tipo de desconforto. E aí vão usando paliativos, vão, enfim, dissociando mesmo, evitando entrar em contato. E aí me lembrou muito, assim, eu passei a tese inteira na cabeça enquanto você estava falando, eu fui me lembrando, assim, da discussão. É um trabalho que eu recomendo muito, muito a leitura mesmo, porque fala muito sobre esses processos, sabe? Porque, no fim das contas, a gente acaba ficando esvaziado. E aquela angústia enorme de esvaziamento e de não saber o que fazer com esse vazio, enfim. E aí vai tentando preencher esse vazio com coisas. E aí já estou indo para a gestalterapia, já estou em Perry, que vai falar isso, de usar esse vazio como um espaço criativo. Né?
Não de. Não. Aí, como é que eu estou tentando traduzir em palavras simples um conceito que é muito extenso, assim. Mas basicamente não encher com coisas, com paliativos, para fingir que tá tapado esse buraco. Construir, de fato, criar a partir desse vazio. Eu tenho a impressão, assim, que essas gerações mais novas, elas são muito intolerantes. Intolerantes em relação ao próprio emocional. Elas não sabem lidar com o próprio emocional. Elas sequer sabem identificar o que está acontecendo. Não que as gerações passadas assim, lidessem muito bem também essa questão emocional. Não é isso também que eu estou falando. Mas eu acho que é diferente a forma, assim, como cada geração está lidando é diferente. E eu tenho a impressão que essas gerações mais novas, elas estão muito tolerantes e aí elas acabam, assim, indo muito por esse caminho. É uma forma de não quero tocar nisso agora. Aí então eu vou beber até cair, porque eu não quero pensar na dor que eu tô sentindo. Aí eu vou fumar, eu vou usar alguma coisa que seja, porque eu não quero pensar no incômodo aqui, na dorzinha que eu tô sentindo. Eu tenho muito essa impressão. Acho que as gerações mais velhas, elas externalizavam de outra forma em comportamentos esse monte de coisa que ficava guardando, né? Essa falta de autoconhecimento emocional, eles externalizavam. E a gente tem essas questões, por exemplo, de apanhar, de comentários e brincadeiras preconceituosos, que hoje a gente já não aceita mais, enfim. E acho que essas gerações mais novas, elas foram para o caminho oposto. Ao invés delas colocarem para fora, elas preferem guardar tudo. E aí vai para o uso, por exemplo, de substâncias, para evitar o contato com aquele incômodo, com esse sentimento. Eu tenho muito essa impressão. Sabe? Tipo, a gente continua com o mesmo problema. A falta de autoconhecimento emocional, a falta de entender que ignorar as coisas não vai resolver, precisa trabalhar, mas só mudou a forma de lidar. O problema ainda está ali, é o mesmo. Só mudou a forma como cada geração está lidando. Eu tenho muito essa impressão. Não sei se faz sentido. Faz sentido, faz muito sentido. E você falando isso veio aqui de pano de fundo todo o processo de medicalização, de biopoder, mais uma vez o capitalismo sendo vilão, de massificar pessoas e de docilizar pessoas, né? E as pessoas ficando exaustas de todo esse processo. Sim, as pessoas estão exaustas. Acho que essa é uma boa definição. As pessoas estão exaustas. Ninguém mais está aguentando nada. Do jeito que tá, não tá rolando, né? Não tá funcionando. Não, Do não, jeito que tá, não tá legal pra ninguém. não, a gente está realmente. Eu acho que essa é uma boa definição. As pessoas estão exaustas. É isso. As pessoas Sim. não aguentam mais. E a gente tá falando de padrão de beleza. Ó, Tá tudo envolvido, como é que não tá interligado? É por isso que a gente fala que as coisas tá, são a visão holística das coisas, é porque não tem como falar de uma coisa sem levar em consideração a outra. 10 para as 11, vamos falar da Coreia? caraca, 10 para as 11. Por que Coreia? A gente não deixa eu explicar o contexto. Por que vamos falar da Coreia? Antes sempre de toda a live, a gente conversa muito sobre o que será, né? Quais serão os temas, o que a gente pode levantar. E tanto o Sil quanto eu temos um pouco ali de contato com cultura asiática, K-pop, J-pop, anime, etc. E qualquer pessoa mesmo, que tenha um pouquinho de contato com essa área, né? Principalmente de o K-pop hoje, que é o que está muito em alta, né, de um tempo para cá, sabe que os padrões de beleza no continente asiático, se a gente focar ali principalmente Coreia e China, pelo menos até onde eu saiba, né, são os que eu vejo com mais frequência, Coreia e China, é uma coisa Mas surreal. Japão não brinca em serviço também não, viu? Oi? Nesse sentido. Japão não brinca em serviço também não, nesse sentido. Também não.
de fato, também não. Mas eu acho que tá muito em alta nesse momento o padrão coreano, né? Por causa do K-pop, que é bizarro. Mas, gente, se vocês querem ver padrões de beleza assim, bizarros, deem uma olhada na China. Se vocês estão achando que a Coreia é tensa, dá uma olhadinha lá mais para baixo na China para vocês verem o que é um padrão de beleza maldoso, sim, ao extremo Agora mesmo. vamos explicar aqui, dar conceito antes que a galera do K-pop venha atacar hate na gente. A gente também gosta, a gente também consome. A questão é um questionamento sobre os padrões de beleza, os padrões estéticos que são impostos aos idols e aos fãs e às pessoas, e às jovens, adolescentes, criança, enfim, que é um negócio assim surreal, 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 de o mínimo de colar fita adesiva na cara para você mudar a sua expressão facial toda e botar clipe no nariz, mas procedimentos estéticos assim perigosíssimos, invasivos, super agressivos, violentos realmente, que as pessoas são submetidas e é uma coisa extremamente natural, assim, clareamento de pele, ocidentalização, plástica no olho para levantar o olho, para ficar com o olho mais ocidental, o nariz, a boca, preenchimento, o queixo. Pois é, aqui eu acho que tem até mais profundidade para falar sobre isso, mas mais profundidade, mais conhecimento de causa. Mas é um negócio que chega a ser assustador, realmente, assim. O pessoal usa implante de látex para poder sair na rua e na padaria. Tem duas coisas que me E veio aí, deixa eu à só mente. falar uma coisa, só para fechar isso, para eu não perder. Eu fico imaginando como é que a pessoa se relaciona consigo mesma, se o rosto que ela vê no espelho não é o rosto dela, em lugar nenhum. Ou passa a ser o rosto dela, mas será que fica a mesma coisa todo dia? Acho que é impossível. Que Sabe que relacionamento? Eu acho que eu pergunto se existe falta um de pertencimento relacionamento. do próprio corpo me desespera um pouco essa ideia. Não é. É Enfim, surreal. Não, esse pessoal deve estar com a cabeça assim, toda ferrada, com toda certeza. Mas tem duas coisas que me veio muito na cabeça quando você falava, que eu acho muito interessante dentro dessa cultura asiática ali, como um todo. Eu acho muito irônico, muito hipócrita, até de certa forma, porque as pessoas exigem que os idols, né, que até que as outras pessoas, porque esses padrões acabam se respingando na sociedade, a gente vê ali adolescentes, principalmente, buscando essa perfeição, eles exigem que essas figuras públicas sejam perfeitas, sejam lindas, tenham peles perfeitas, etc. Porém, isso não pode ter vindo de cirurgia, tá? Tem que ser tudo natural. Porque vocês querem ver fã coreano ficar putaço com idol, é idol assumir que fez cirurgia. Nossa senhora, é bizarro. Então, assim, eles precisam ser perfeitos, mas tem que ser natural, tá? Não pode ter cirurgia, não. Não pode ter nada. Porque senão não tá bom. E teve um outro caso dentro dessa questão de envelhecer, que eu acho muito interessante. Tem um grupo de meninas bem novas que eu sou apaixonada, que é o New Jeans. É um grupo que debutou faz pouco tempo. E todas elas são menores de idade. Na época, pelo menos, que elas debutaram, todas elas, se não me engano, eram menores de idade. Eu já não sei hoje quantas elas estão. Mas eu lembro que um pouquinho depois que elas debutaram, saiu um debate. Porque uma dessas meninas, ela estava participando de promoções para esses sérums faciais para evitar envelhecimento. E aí, uma dessas meninas, que ela deveria, sei lá, ser tipo 16 anos, 16, 17 anos, fazendo comercial para um público que não é da idade dela, porque esse tipo de produto normalmente é vendido para mulheres mais velhas, falando para usar tal produto para evitar envelhecimento. E aí levantou esse debate lá na Coreia mesmo de peraí, a gente tá falando de meninas de 17 anos. Evitar envelhecimento do quê? O que uma menina de 17 anos tem na você cara viu, pra você viu a história das crianças Sephora? quê? As crianças Sephora, Que é isso? Sephora. Não, que é isso? Sephora é uma loja de cosméticos, é uma rede internacional grande que vende as marcas mais pop de todas, assim você encontra nessa rede Sephora. Rolou um período
nos Estados Unidos e começaram a copiar em outros lugares também. Crianças, 8, 9, 10 anos, de ir para a loja da Sephora para testar os produtos, os cosméticos, e para fazer mistura, e grava vídeo e não sei o que, e vai usar, e pede para os pais comprarem de presente, e compra a linha completa, e a gente está falando de criança de 9, 10 anos de idade usando retinol na cara. Retinol é um desses que corrói a pele e faz É nascer outra ácido, né? pele, que é antirruga, que não sei o que é ácido. Criança, gente, passando ácido na cara e fazendo vários procedimentos. Tem algumas que fazem procedimento mesmo, cirúrgico, ou enfim, preenchimento ácido hialurônico, isso rola. Já vi, assim, criança a criança, eu nunca vi nada específico. Espero que seja proibido em todos os lugares do mundo, mas já vi adolescente muito jovem fazer, sabe? E é bem comum até. Jovem que eu falo é 15, 16 anos. Mas isso dessas crianças Sephora rolou. Se botar no TikTok criança Sephora Kids, por exemplo, você encontra centenas, milhares de vídeos. Assim. As crianças fazem bagunça, porque são crianças, elas estão brincando, misturam um monte de creme, vai fazer que nem as blogueiras. Aí pega os testes, faz uma zona retada na loja, as vendedoras ficam loucas, acaba com os produtos. Mas estão passando isso na cara, estão achando normal, estão virando blogueira. É aquela Acho que esses brincadeirinha negocinhos aqui, ó, problemática. essas presepadinhas aqui ajudam. Todo mundo quer brincar de botar uma orelhinha, uma coisinha e ficar passando creminho na cara. É uma brincadeirinha, é uma brincadeira com fundo problemático, né? Porque assim, a gente começa a perceber que esses padrões, eles estão pegando em crianças. Criança, gente. E a Criança gente não é está vendo normal. criança com transtorno alimentar, a gente está vendo criança entrando em depressão, não se sente aceita. O Uhum. bullying toma camadas mais profundas e cruéis. Não, só Quanto mais daria pra gente fazer uma live só de bullying, porque quando a gente fala de bullying, a gente tem os dois aspectos, né? Tanto a pessoa que está sofrendo, mas também a pessoa que está praticando o bullying. E é importante levarmos esses dois pontos em consideração. Temos dois pontos aí bem problemáticos, tá? Então, só se a gente for parar para falar de bullying, o que dá para falar disso é muita coisa. tem muito pano para manga. Alguns temas que a gente levantou para discussão nas próximas semanas. Você acha que vale a pena a gente levantar aqui para ver o que é que o pessoal acha? Quem assistiu a live até aqui, opina para ver. Claro que em uma semana muita coisa acontece nesse mundo louco, caótico da gente. Os temas somem e surgem numa velocidade enorme. Mas alguns temas que chamaram a atenção essa semana. A médica que roubou o bebê. Quem não viu isso, joga no Google, vê as notícias, joga em qualquer rede social, qualquer lugar. Bota aí na internet, me fale aí da médica que roubou o bebê. Que essa história é cabulosíssima e dá muito pano para manga. E eu gostaria de falar sobre ela na perspectiva de psicóloga. Modelizada. Também gostaria de falar dessa questão do bullying. Eu acho que é um tema importante. A gente não Tem um outro tema que a gente acabou deixando que eu acho que é interessante, foi daquele rapaz que veio a morrer, veio a óbito num negócio terapêutico. O que era o caso? O Você que feeling de mandou. fenol que a gente falou hoje. Não. Ah, não, Era um sim. negócio. Centro terapêutico. Era um senhor, não era um rapaz, não. Foi um senhor. Centro terapêutico. Centro terapêutico dá muito pano pra manga. Dá muito pano pra manga. Nossa Esse Senhora. eu acho que é um bom tema. Eu acho que ele é bem Esse é um tema interessante. importante. Esse é um tema importante. A gente tem um assunto que eu acho que fala muito com isso do etarismo que a gente falou hoje, que é a renúncia de Biden e a pressão que teve ali, né? E essa eleição dos Estados Unidos, eu acho que tem muita análise para a gente fazer em relação a várias coisas, a gente falar sobre questões de etarismo, de feminilidade, de racismo, feminismo, enfim, tem muito tema de cultura, tem muito tema para a gente falar sobre isso, né, na nossa perspectiva. Tem vários temas interessantes. Então, gente, ajuda aí sobre o que é que vocês querem que a gente fale.
E vocês querem participar aqui como, né? O que é que vocês querem falar? Que assuntos para vocês são os mais interessantes? Vão mandando pra gente, manda na DM, que a gente vai vendo, vamos discutindo, vamos levantando. Se tiver, a gente tiver na dúvida, a gente lança enquete, votem nas enquetes e venham aqui sexta-feira de manhã tomar esse cafezinho sem filtro aqui com a gente. Meu café é da manhã, na verdade. Hoje eu tive até bolo de milho, tava gostoso. Foi um café mesmo hoje. Fresquinho, ó. Denunciei minha idade agora. Gente, um bolinho de milho, quem resiste também? Maravilhoso. Mas é isso então, Matheus. Bora finalizar por hoje. Beijo, pessoal. Um Se beijo. cuidem, se amem, se respeitem. Se Não respeitem. façam maluquice no nome de padrão que não faz nem sentido, porque não tem como. Não é humano. O humano tem cicatriz, o humano tem gordura, o humano tem pelinho, o humano tem catarro. Só a bailarina que não tem. Mas é isso, gente. Tchau pra vocês. Boa sexta-feira. Obrigada pra quem entrou, quem ficou aqui. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.